da arborização. Uma boa implantação com nutriente adequado, com canteiro generoso, com irrigação adequada, garante que a árvore tenha condições melhores nesse ambiente urbano tão estressante que a gente comentou, de vida na sua existência. Nesse caso, a árvore caiu também por quê? No círculo vermelho, a gente nota que a calçada foi reformada. E o aspecto dela, olha como a raiz está comprometida. Ela está toda atrofiada. Essa raiz foi toda cortada. Ou seja, assim como nossos pés nos garantem a sustentação, a raiz é o alicerce da árvore. E sem um alicerce eficiente, a árvore não tem como se manter adequadamente em pé. Então as quedas estão sempre relacionadas a algum problema, que pode ser com um acompanhamento técnico verificado, né, com um manejo adequado numa reforma de calçada, se evitaria um corte de raízes como o que ocorreu. Alguns exemplos, né, de medidas que podem ser feitas para se garantir o retorno de condições adequadas de vida das árvores. No canto esquerdo a gente vê uma árvore estourando a calçada pela total ausência de canteiro. No canto direito, um trabalho nosso realizado para que essa árvore voltasse a ter condições de vida adequadas. Como estava e como fica o canteiro depois. Um grande aliado nesse processo de composição de canteiros é uma forração brasileira que já foi muito desvalorizada. É a grama amendoim. Ela é nativa, né, da flora brasileira. É extremamente rústica, ornamental. É um adubo natural por ser uma espécie leguminosa. Ela retira o nitrogênio do ar, fixa na terra e ela se decompõe rapidamente. Então ela vai formando e se decompondo. E isso ajuda a formar um solo de qualidade no local, ativar a macro e microbiota do solo. O solo também é vivo, ao contrário, né? A gente pensa que o solo não tem... Se você pegar um solo de qualidade, um solo de floresta, e olhar no microscópio, ele está cheio de bactérias, de fungos, de seres vivos que garantem essa ciclagem de nutrientes. E um canteiro com a grama no amendoim, ele traz essa reativação dessa capacidade que a natureza tem de ciclagem. Então é um grande aliado nessa busca por uma arborização urbana eficiente. Além de ter as vantagens de evitar erosão no local do canteiro, conservar a umidade e evitar a infestação por invasoras. A grama amendoim é tão eficiente na forração dos canteiros que em pouco tempo ela predomina sobre o local e evita que as gramíneas principalmente infestem. Ou seja, quando acontece a germinação de uma gramínea, fica tão fácil de tirar e ela é rasteira a única manutenção que se tem é nas laterais para que não transborde pelo canteiro. Mais efeito, né, de como trabalhar com a arborização. E o efeito, né, que como eu comentei, da arbustificação e redução do porte em arborização. Quais são as consequências, né? Uma delas está aí. O morador urbano querendo usufruir da sombra e numa caminhada normal não ter esse direito. Por quê? Porque a rede domina o espaço público e ela é privada do conforto térmico e de todos os benefícios que a gente já frisou bastante. E é um caminho, né, um direcionamento das empresas de energia brasileiras. A comparação entre árvores e arbustos, né? Em termos técnicos, o que são arbustos? São vegetais lenhosos ou semilenhosos que não têm a condição de formação de um fuste único. O que é o fuste? É o tronco. Então o arbusto ele ramifica desde a base. A árvore é um vegetal lenhoso que forma um fuste único e a gente nota as diferenças entre eles, a altura, condição de sombreamento. E, ademais, todas as desvantagens, né,
no meio urbano do arbusto, por exemplo, uma espécie que é bastante propagada, que é a espirradeira, que é essa espécie à frente do slide, é uma espécie extremamente tóxica e ela está contida em várias listagens de alertas toxicológicos. Se um ser humano de 80 quilos ingerir uma folha dela, ele tá intoxicado. Então ela é uma espécie bastante divulgada em arborização como ideal, além de ter toda uma necessidade de manejo especial, que é qual? A condução constante para que ela fique com um aspecto de arborização. Ela nunca vai ficar como uma árvore, porque a natureza dela não é de árvore, mas se poda visando um aspecto parecido com o de arborização. As diferenças claras entre ruas arborizadas e ruas arbustificadas. Uma rua arborizada no canto superior à esquerda, formando um túnel de condução do olhar, um local aprazível para se viver. No canto superior à direita, a questão da arbustificação sob redes, os problemas e inconvenientes que trazem na paisagem urbana. E abaixo à esquerda, a contribuição, por exemplo, da sibipiruna, uma árvore isoladamente, com uma contribuição local. E ao lado, uma espécie também bastante difundida, que é o cróton, em arborização, que não apresenta contribuição de sombra, não apresenta essa contribuição que a gente necessita para a área urbana. Ademais, todos esses inconvenientes, né, que a gente está levantando, outro grande fator de risco para o morador urbano é qual? Ele é privado também do direito ao deslocamento, porque o arbusto ele tem todo um desenvolvimento lateral, que preenche os espaços das calçadas com a sua vegetatividade. E outra questão também, que falam que é a árvore que traz esse problema, que é a redução da iluminação pública, na verdade o arbusto traz mais especificamente porque ele está diretamente localizado sob os focos de luz. Então ele absorve toda a iluminação pública e embaixo fica um local escuro. A iluminação pública ela tem que ser tratada de uma maneira de ser rebaixada e não competir com as copas das árvores. Com arbustos isso não é possível, porque ele já ocupa esse espaço que teria essa possibilidade de rebaixamento. Alguns dos problemas principais, né, da arborização urbana nacional, só vou citar, que é a falta de planejamento e fiscalização, visando o cumprimento das leis que já existem, federais, estaduais e municipais, falta de regulamentação e uso e parcelamento de subsolo, que traria consequências positivas para a área urbana, por exemplo, como compartilhamento de redes, falta de quadro técnico e sucateamento dos órgãos de arborização. Um outro problema que a gente tem é a desvalorização dos profissionais, agrônomos, florestais e biólogos. Infelizmente, as categorias estão extremamente desconsideradas no ramo da gestão pública. Há uma falta de política pública, priorizando essa arborização como elemento à qualidade de vida e à economia do município. Domínio da arborização pelas empresas concessionárias de energia e serviços, que foi essa arbustificação e esse processo de redução do porte, por meio das cartilhas que foi citado. Em Campinas, especificamente, a gente tem dois problemas. A falta de cumprimento da Lei 11571 de 2003, que preconiza 100 árvores a cada quilômetro de calçadas, e a Lei de Calçadas, que estabelece que nenhum imóvel acima de 10 metros pode exceder em 50% sua via rebaixada, que é exatamente a faixa preferencial de arborização. Essas duas leis têm que ser trabalhadas em conjunto pelo órgão municipal para a gente conseguir arborizar eficientemente a cidade. A história da arborização específica de Campinas está ligada à grande crise que a cidade viveu. Campinas enfrentou grandes crises de epidemia da febre amarela. Era uma cidade com condições de vida insalubres, como todas as outras brasileiras e mundiais na época, no século XVIII, século XIX. Houve grandes crises em 1889, 90, 92, 96 e 97, que gerou o que na cidade de Campinas?
morte e expulsão de 75% da sua população. Campinas, na época, era uma cidade que tinha muito capital acumulado pela cultura do café, e no momento de reversão da questão do saneamento mundial, Campinas também, nesse momento de crise, de desastre, de sofrimento, procurou, dentro de uma continuidade de gestões públicas, que foi um período de 1876 a 1920, a construção de uma cidade nova, bela, limpa, salubre e principalmente verde. Ou seja, Campinas foi uma das cidades brasileiras que contou com o verde como suporte para a transformação que se pretendia em termos de qualidade de vida. Então se compôs, se balizou, se embelezou vias de circulação, se teve um modelo europeu e americano de implantação, com a composição de bulevares, e havia uma extrema preocupação com a estética, com a condução, com o porte e fitossanidade dessas árvores. O objetivo era criar locais aprazíveis à população, proteção ao sol, e como houve um choque cultural muito grande quando se iniciou essa implantação da vegetação, a população começou a depredar a vegetação que era implantada, e o poder público tinha que aumentar cada vez mais a vigilância sobre a vegetação. Contou-se com uma assessoria técnica impecável do Instituto Agronômico de Campinas e de outros institutos de pesquisa, e a cidade virou uma referência nacional, competindo com grandes capitais como Recife e Manaus à época, pela beleza de seus parques e a arborização de suas ruas. A Municipalidade de Campinas chegou a incentivar fiscalmente, com isenção por 5 anos de IPTU, a quem plantasse e mantivesse adequadamente as árvores em frente ao seu imóvel. E uma contribuição mais recente, na década de 60, se compôs por 2 grandes pesquisadores brasileiros, o Dr. Hermes Moreira de Souza, o Arboreto Monjolinho, que é uma coleção de 3.500 espécies de arbustos, árvores e palmeiras, e o Dr. Hermógenes de Freitas Leitão Filho, professor da Unicamp, né, falecido também, que acrescentou espécies da Mata Atlântica. Esses 2 pesquisadores contribuíram enormemente para a arborização campineira nos últimos anos. Então, nós temos imagens da arborização de Campinas, nesse momento de transição entre o momento de péssimo estado sanitário da cidade e o momento do sanitarismo. Então, as pessoas usufruindo dos córregos, dos leitos de cursos d'água pela cidade. Esse é o córrego do Serafim, que passa na Orozimbo Maia, que hoje é praticamente um esgoto a céu aberto, né? E na época a população podia usufruir diretamente dessa área verde, né, em fim de semana, em dias de semana, estarem passeando e tendo acesso à beleza do local. Praça Carlos Gomes, ela foi o Largo do Lixo, e dentro desse processo de sanitarismo ela foi transformada numa praça de grande beleza para a cidade, com importância até a atualidade. As primeiras palmeiras foram doadas pelo imperador Dom Pedro também, né, e elas estão com uma idade bastante avançada. Então até hoje, né, nesse local. Como se dava a arborização na cidade, né, então uma preocupação com a estética, com a condução, com a não competição com os meios de transporte à época, que nessa imagem do século XIX, o veículo de transporte era o bonde puxado por burricos, né? Então a gente vê que a arborização era conduzida acima desse meio de transporte, para não ter também o choque direto. Uma outra imagem de 1919, da Avenida André de Neves. Então a gente vê os alecrins de Campinas, que a cidade foi a primeira a usar a espécie em arborização urbana do país. Uma espécie extremamente elegante, copa arredondada, de raiz pivotante, né, com grande contribuição para o meio urbano. O aspecto das implantações realizadas pela cidade de Campinas, um aspecto que em muito lembra
uma implantação europeia, uma preocupação europeia, né, de estética, com a beleza do espaço, com a organização do espaço, com a civilidade, né, que foi justamente tem a ver com esse momento de transição entre a condição da cidade péssima para uma condição de cidade nova. É uma vista direta do Colégio Carlos Gomes para onde se situava o mercado das couves, né, que era onde as andorinhas ficavam. Campinas foi conhecida como cidade das andorinhas. Depois esse mercado foi demolido, né, e toda essa arborização também removida. Um aspecto a partir do bairro Cambuí, então com a visão de distribuição do espaço, né, ocupando adequadamente a arborização preenchendo seu espaço e cumprindo sua função. Aonde havia um bosque de jequitibás, de jatobás, de perobas, que é esse canto à esquerda, ao lado do Colégio Carlos Gomes, foi construída a nossa prefeitura. Então, mostrando como nunca foi dada a devida importância para a questão ambiental da cidade. Se mantiveram os 2 jequitibás maiores. Nesse processo de construção do prédio da prefeitura, se cortaram as raízes do jequitibás, né, para o alicerçamento. E 30 anos depois, esse jequitibá veio a cair, né, que foi o seu rosa, causou grande comoção na cidade, não houve nenhum dano material, ele tombou lateralmente, mas também comprovando a questão da falta de cuidado, de um manejo técnico quando se lida com a questão das árvores na cidade e no país. Campinas, né, uma cidade de 1.100.000 habitantes, com um processo de intensa verticalização e impermeabilização do solo, e não contava com o estudo de arborização urbana. O primeiro estudo realizado foi para um trabalho acadêmico, né, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Exalc-USP. Foi a minha tese de mestrado. Não se tinha a caracterização completa de um bairro de Campinas, embora a lei de 2003 já preconize que de tempos em tempos deve-se fazer o estudo e a caracterização de toda a vegetação urbana da cidade. Foi levantado todas as árvores do bairro, né, no total, entre árvores, arbustos e palmeiras, se chegou ao número de 2.087 plantas. E para a área do bairro Cambuí, se atingiu o número de 6.199 árvores como déficit, em atendimento à lei de arborização urbana. O estudo mais recente, realizado pela Embrapa no ano de 2012, estimou essa carência de arborização na cidade de Campinas em 365.000 árvores. É um número assombroso, né, pelo potencial que eles representam e também pela consequência diretamente relacionada à não existência dessa arborização para nós. E a consequência disso também, e uma grande constatação, foi um grande desrespeito ao patrimônio ambiental por parte do poder público, das concessionárias de serviço, dos prestadores de serviço e dos próprios munícipes, que ao longo desse processo são deseducados pelas podas que são executadas, aprendem uma maneira equivocada de lidar com a arborização e passam a agir com a árvore como se ela fosse um inimigo. A questão da rede de utilidades subterrâneas, durante a execução do trabalho de mestrado, a Congasa entrou com a rede subterrânea de população de gás. Não houve um estudo ambiental de compatibilidade entre o Cambuí era teoricamente o bairro mais arborizado de Campinas, o que se provou com um estudo que não era verdade. Apresentava uma carência de 6.199 árvores. A empresa entrou no ano de 2007, né, em operação no bairro, locando sua rede, só que a alocação da rede foi exatamente no ponto preferencial de ocorrência das raízes. Então aí a gente vê o que aconteceu. A árvore, a alocação, o canto superior à direita, a tubulação, o dano a raízes de sustentação,
como o indivíduo ficou debilitado. Ele virou um indivíduo de risco, caiu em cima de um carro em movimento, quase levando a óbito esse cidadão. Ele só não faleceu, porque no momento que a árvore foi cair, houve um estalo muito grande do levantamento dela, ele percebeu e acelerou o carro. Um esquema de como se deu a alocação dessa rede sob as raízes. Essa alocação foi generalizada. No canto inferior à direita, a gente vê a perfuratriz direcional, que é a broca que direciona, conduz a perfuração das redes subterrâneas, sendo executada diretamente sob a faixa preferencial de ocorrência de raízes. Ademais, todos os riscos, né, desse processo, não se respeitou o princípio da precaução, de qualquer evitar, de se preservar e de também se garantir que não se afetasse de qualquer maneira. Em cima da perfuratriz, a gente vê que em praças também, dutos que poderiam ter sido locados em regiões centrais de praças que tem árvores só nas laterais, eles locaram as redes diretamente nas laterais, na mesma faixa de raízes. Ademais desses problemas, nós ficamos com outro. A alocação da rede está dificultando também o próprio processo de arborização, porque como ela está alocada na faixa preferencial, na lateral das guias, e que é uma faixa preferencial de arborização, qualquer escavação, qualquer existência de raízes está prejudicada também pela presença da rede de gás. Mundialmente, cidades modernas, países que se preocupam com a qualidade de vida, estou falando países que se preocupam com a qualidade de vida porque isso independe se eles são pobres ou ricos. Por exemplo, acima no canto esquerdo a gente vê a construção da rede compartilhada de utilidades em Paris. E à direita, como é hoje o sistema em Nova York. E abaixo, o de baixo é de Paris e o da esquerda de Nova York. Então houve uma preocupação já com que o desenvolvimento econômico, que o progresso chegasse de uma maneira orientada, de uma maneira definida, de uma maneira ordenada, o que não houve, né, com as cidades brasileiras. Embora nós tivéssemos passado por aquele processo de transformação, naquele momento difícil do sanitarismo, que as cidades brasileiras tinham péssimas condições, passaram a ter boas condições. Ao longo do tempo, as condições pioraram nas cidades brasileiras e nas cidades com preocupação e nos países com preocupação ambiental e qualidade de vida, eles mantiveram e continuaram evoluindo. Já existem soluções brasileiras de compartilhamento de redes subterrâneas, né, de redes de utilidades. Isso é dois exemplos de integração de concessionárias. São modelos elaborados pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Tubo de Concreto, que permitem exatamente a presença de cada rede com seu espaço exato. Há alguns problemas técnicos de solução, por exemplo, energia elétrica não pode ir com esgoto, né, e com gás. Mas dentro de um programa de engenharia, essa solução é facilmente estudada e resolvida. A questão do objetivo da palestra era trazer também um exemplo, né? Problemas a gente está cansado de ver, né, pelo mundo, né? Mas o que pode ser feito? O que pode ser trazido de diferente para se tentar transformar essa realidade e tentar colaborar também com o poder público? Infelizmente, o conhecimento técnico, o poder público nem sempre acompanha essa evolução. Eu vou apresentar o projeto Cambuí Verde, que surgiu depois da questão do censo da arborização do bairro, onde se constatou essa terrível situação da arborização do Cambuí e, consequentemente, da cidade de Campinas. Se estabeleceu uma parceria entre diversas organizações não governamentais,
e a sociedade civil, por exemplo, com a Resgate Cambuí, Instituto Jequitibá, Proesp, Sociedade Civil Amigos do Bairro Cambuí. Se compôs um grande grupo de formadores de opinião, com a presença de técnicos da área e voluntários dispostos a ajudar e a difundir o conhecimento em arborização urbana. Então, nós cansados de verificar essa situação na cidade de Campinas, resolvemos começar a publicar, começar a difundir material na imprensa, a angariar, a munir a população do conhecimento técnico em cada encontro e a participar de grupos de discussão, a compor esses grupos de discussão e a começar a participar também dos movimentos dentro da cidade de Campinas. Foi um movimento direto contra irregularidades na questão da arborização, essa divulgação em massa de informação técnica e educação ambiental direta com a população, que possibilitou o plantio técnico de 265 árvores nas calçadas do bairro Cambuí e imediações, e a ampliação de 40 canteiros como exemplo de manejo adequado. Ao que nós temos conhecimento, esse hoje é o maior projeto técnico em vigência em Campinas, tocado pela sociedade civil, e que vem trazer uma contribuição, como dito, ao poder público, de como tratar a arborização e de como se trabalhar. Então, especificamente, né, esse plano técnico, né, o projeto Cambuí Verde, como ele se deu, o trabalho individualizado com idosos, com crianças, com as pessoas. No início a gente contava com a ajuda de um jardineiro, mas a gente sentiu que a necessidade mesmo era que a população se angariasse nesse projeto e passasse a realizar por si própria, com o conhecimento, os plantios, de maneira a abraçar a causa, a entender como se planta, a entender como se cuida. Por meio de mutirões, nós começamos no começo foi bem difícil, né? Os plantios eram muito esparsos, se criou um grande mistério entre o que era aquele canteiro antigo e o que era o canteiro novo. Criava uma confusão entre as pessoas, porque rompeu um paradigma de ausência de canteiro para um canteiro generoso. Então as pessoas falavam, eu não quero esse canteiro, não quero a árvore e tal, mas a partir do momento que as pessoas viram que o projeto era sério, que tinha um embasamento técnico, a população participando, eles sendo convidados também a estar junto, a gente reverteu essa situação. As primeiras 50 árvores foram muito difíceis. Depois das 50, o trabalho ele está bastante conhecido, né, e começou a despertar também interesse em outros bairros de Campinas. Hoje a gente chama esse grupo de incansáveis plantadores, porque vêm as pessoas para conhecer como se lida tecnicamente, para difundir na sua localidade. Todos os plantios são uma grande festa, né? A gente tem uma aula antes, as crianças participando, colocando a mão na terra. Muitas estão tendo a oportunidade de ter essa experiência pela primeira vez. Muitos adultos também a oportunidade de ter essa experiência pela primeira vez na vida, o que dá muito prazer, né, para a gente como profissional, como participante dessa tentativa, né, de transformar essa realidade tão difícil, né, que a árvore enfrenta e que consequentemente a gente enfrenta. Mais imagens dos plantios. As crianças, né, sempre presentes e sempre ajudando e se interessando. A questão da grama amendoim, né, o plantio sendo orientado diretamente. E o aspecto final do bairro, depois do plantio, né, essas árvores com algum tempo depois de plantadas, com a forração ocupando seu espaço, conforme dito anteriormente, trazendo um verde que chama atenção, né, se destaca no meio da calçada, no meio do passeio, trazendo uma referência também para a população que observa. O Cambuí tem uma população circulante muito grande, é um bairro também de circulação de pessoas, porque
tem muito serviço envolvido no bairro, muito comércio, muito prestador de serviço, muitos zeladores também, muitas empregadas domésticas, e eles também têm o acesso a essa informação de qualidade e podem levar também para a sua localidade. O objetivo desse projeto nunca foi elitista, muito pelo contrário, foi de criar um modelo. Foi devido também às condições difíceis de fazer um estudo desse tamanho, né, dessa pretensão, que conseguiu caracterizar essa área, mas trazer um modelo que pudesse ser expandido para a cidade de Campinas. O bairro Cambuí já foi periferia de Campinas, era um local onde ex-escravos e pessoas em situação de marginalidade habitavam, e conforme foi se desenvolvendo, essas pessoas foram sendo expulsas. Então, há também um princípio ideológico dentro da concepção do projeto, de trazer um modelo que seja reproduzível, né, seja facilmente implantável em outras localidades. O custo de implantação desse modelo, ele foi trabalhado de maneira a ter o menor custo possível sem comprometer a qualidade técnica. Então, o canteiro elaborado, a muda, ela tem uma condição num custo mais acessível, tutores também, né? Tudo que a árvore precisa, adubação, a matéria orgânica, calagem, mas de maneira a não onerar e não transformar o projeto numa impossibilidade, e sim numa possibilidade. O custo de cada muda hoje, aproximadamente, para se ter uma ideia, sai a R$150, o que é um custo baixo. Com canteiro, com forração, com trabalho, com as mudas, com tutor, né, com todos os insumos. O aspecto, né, da implantação, criando uma sequência, criando um encadeamento, criando uma harmonia, né, então há toda essa preocupação técnica com a questão da condução da arborização. E a gente não tem como falar sobre a arborização sem falar sobre a nossa ferramenta principal de trabalho, né? O Brasil é detentor da maior biodiversidade mundial em termos de arborização e, no entanto, até a qualidade desmerece muito esse patrimônio coletivo. Nós temos espécies maravilhosas, fantásticas, como o ipê roxo, que alterou a família, agora é Androanthus, né, em Petiginosus, na rua Coronel Quirino. A cada florescimento, assim, as pessoas ficam fascinadas, né, viram pontos turísticos, né, a Coronel Quirino tem bastante ipê roxo, e elas ficam... é uma árvore que deixa mesmo sem palavras. Então as pessoas, a árvore, a vegetação tem esse poder sobre a população. A Acácia do Nordeste, Senna spectabilis, como o próprio nome diz, né, spectabilis é espetáculo, né, é espetacular, é um florescimento também muito vistoso. Uma árvore exótica muito usada em Campinas também, trazida pelo Dr. Hermes, a Queriotéria flor da China. Ela começa com um florescimento amarelo, fica alaranjado, depois marrom, por muito tempo. Pau-ferro, né, um tronco branco, fantástico também, uma árvore com uma capacidade de transformação do local muito grande, né? Ela transforma locais escuros em claros por esse tronco claro dela. Uma das espécies mais fantásticas da flora brasileira, né, que é o ipê branco, Androanthus odontodiscus, Androanthus razoalvus, né, conforme a sinonímia. Aí é no campus da Exalc e aqui em arborização urbana na Nova Campinas. Então é uma árvore que, embora efêmera o seu florescimento, dura 3 a 4 dias, é o único ipê que pode chegar a florescer 3 ou 4 vezes por ano. Uma espécie bastante desmerecida da arborização urbana, a Cibipiruna, que também mudou o gênero, agora ela é chamada Poincianella pluviosa. É uma das árvores que mais contribui para o clima, pela sua condição de evapotranspiração, sombreamento, além de ser também, no momento de florescimento, um espetáculo inominável. Ela forra o chão de pétalas amarelas, fica um aspecto fantástico. Uma outra árvore bastante importante, tão benéfica quanto a Cibipiruna, a tipuana,
Essas árvores elas têm a capacidade de evapotranspirar quantidades muito grandes de água. E também é uma outra espécie que vem sendo muito desmerecida pela questão de associar a sua madeira à queda, o que também não corresponde. Conforme a gente já destacou, as árvores não caem por acaso. Então, a tipuana, bem conduzida e trabalhada ao longo do tempo, conforme a gente vai ver fotos na Argentina, ela é uma árvore segura e também com condição de ser trabalhada. O alecrim de Campinas, né, uma árvore nativa da mata regional, também mata de transição, né, floresta tradicional semidecidual. Uma outra espécie fantástica, que também desmerecida pela sua madeira, né, conforme a gente já falou também, o jacarandá mimoso. Muitas cidades do mundo, como Lisboa, como Joanesburgo, tem uma quantidade de jacarandás muito grandes. É uma árvore nativa da Argentina e da Bolívia. Nós temos os nossos jacarandás nativos. Há uma controvérsia se o jacarandá mimoso também é nativo da flora brasileira, mas ele vai muito bem na nossa região, no nosso país. E é um espetáculo à parte também em termos de florescimento. Uma outra espécie também que nós estamos procurando introduzir bastante na arborização do cambuí, que só tinha esse exemplar, que por acaso é na frente da casa da minha mãe, um exemplar de Guarantã, né, Zembeck eleucarpa, uma árvore fantástica também para arborização, daí uma qualidade de madeira excepcional, um florescimento também muito singelo, mas muito significativo, uma tonalidade branca que encanta também as pessoas. Então, outro benefício de ter estudado o cambuí, né, e trazer esse projeto técnico era qual? Ver espécies que já tinham sido testadas no meio urbano e que pudessem ser usadas sem risco, com conhecimento sobre o hábito de crescimento de raízes, sobre troncos, sobre a copa delas. E o bairro Cambuí em si é um grande laboratório vivo, né? Como ele foi, essa arborização ela tem em torno de, a mais antiga tem em torno de 80 anos, 90 anos. A gente tem exemplos claros de uma arborização bem sucedida que pode se propagar. Em termos de sustentabilidade urbana, quais são nossas necessidades principais, né? Planos de arborização municipais, embasados por estudos técnicos e científicos. E também com embasamento de espécies com contribuições ambientais. Outra questão, a manutenção desse patrimônio seja feita da maneira adequada e que haja um planejamento e avaliação constante. Outro ponto fundamental, que haja reestruturação dos quadros técnicos, eficiência das suas ações, e que esses profissionais, mais do que cargos de confiança, sejam por meio de concursos públicos, profissionais capacitados, obviamente, com estrutura e condições de trabalho. Essa avaliação, esse estudo fitossanitário e manejo da arborização, alteração de legislações com a regulamentação de uso e ocupação do subsolo, enterramento de fiações com exigência do compartilhamento de rede de utilidades, e dimensões mínimas de canteiros, como a praticada em São Paulo por meio de portarias, que são 2 metros quadrados para árvores de copa pequena e 3 metros quadrados para árvores de copa grande ou média, mantidos forrados com aquela vegetação rústica. A gente evita propagar a questão da grama nesses canteiros, porque quando se faz a manutenção do canteiro com cortador de grama, geralmente se lesiona com aquele fio de nylon essa área do colo. E com a grama amendoim se evita isso. Por quê? Com uma simples tesoura de poda você pode fazer essa manutenção. E qualquer senhora, por mais idade que tenha, também consegue fazer. Primeiro, que a manutenção é muito baixa. Segundo, que ela é facilmente realizada. E outra questão também trazida por técnicos e também pela própria questão de uso na própria cidade de Campinas, criar benefícios para os munícipes como o IPTU verde, a BITSE condicionado à arborização e principalmente a fiscalização e cumprimento das leis ambientais. Em Campinas, a 11571
e a Lei de Calçadas 11.418 de 2002. Para a sustentabilidade urbana, a gente não tem, da arborização urbana, a gente não tem como ter sem um viveiro eficiente. Em Campinas está sendo resgatado o viveiro do Parque Xangri-Lá. Só que a produção desse viveiro ela deve ser pautada também nos estudos que garantam os subsídios para esse manejo e a produção de mudas, com um censo, com inventário constante, que garanta quais espécies que precisam ser produzidas, quantidade e o local para que elas vão ser direcionadas. Um planejamento urbano e da arborização. Conforme a gente viu, as cidades brasileiras contaram com um planejamento urbano, a cidade de Campinas contou com um planejamento urbano, mas atualmente isso se degringolou, não tem como, não se acompanhou mais a necessidade entre a qualidade de vida, o desenvolvimento, né, a necessidade de habitar, de vestir, de comer, né, os habitantes da cidade, de transporte, com também a capacidade de suporte do meio. Tudo foi se atropelando. A necessidade de um estabelecimento de uma agenda proativa entre o poder público e a sociedade, por exemplo, que a gente está fazendo aqui hoje, é uma grande interlocução. Um acesso primeiro a amigos, colegas profissionais, né, e também a assessores, a vereadores, e um meio também de atingir a população pela TV Câmara, de que esse conhecimento chegue à população, que é a quem verdadeiramente nunca deveria ter sido privada desse conhecimento. Então, trazer de volta essa relação. Quando as pessoas pensam em meio ambiente, é muito mais fácil elas pensarem meio ambiente é a Amazônia e tal, do que meio ambiente é a nossa casa. A nossa casa aqui é a cidade. Então, nós temos que cuidar da cidade como verdadeiramente esse nome. E a arborização ela está inserida nesse contexto, né, da nossa casa, ou seja, a arborização da nossa calçada, a arborização do nosso quintal, a arborização do nosso jardim e assim por diante. E uma necessidade também que a sociedade vem despontando agora, que é do controle social, com a participação efetiva de entidades, dando suporte, dando sustentação jurídica para as ações dos cidadãos. Um grande benefício, né, desse processo evolutivo da sociedade brasileira foi a Lei de Acesso à Informação, a LAI, que é a 12.527 de 2012, que vem justamente corroborar com isso. Então, hoje, qualquer pessoa tem direito a ter acesso à informação, qualquer procedimento do poder público, questioná-los, né, e saber as razões de estarem sendo feitos. A questão de um plano emergencial envolve o tratamento também das árvores já existentes com a desimpermeabilização dos canteiros, podas emergenciais de limpeza. Poda de limpeza corresponde a quê? Retirada de ramos secos e doentes. Só isso. Só para livrar o risco de queda desses ramos. De condução das árvores também, porque elas estão há muito tempo sem condução. E a própria condição de melhoria do sítio, né, que essa desimpermeabilização poderia causar. Com a abertura desses canteiros generosos, mantidos forrados. Uma outra defasagem de Campinas é o estabelecimento de lei de calçadas verdes. Calçadas verdes não estão adequadamente regularizadas. Então, uma pessoa que tem uma calçada verde, de repente, ela pode ser intimada a compor uma calçada, um passeio concretado, por exemplo. Essa necessidade desse trabalho individual de tratamento das árvores urbanas e o principal também, o plano de arborização que envolva a participação popular além da técnica, com a população participando efetivamente dos plantios e sendo munida desse conhecimento técnico. Vantagens da arborização. Além de todos esses benefícios que a gente citou em termos de controle, de tratamento dos problemas urbanos, cidades arborizadas induzem a melhoria dos investimentos financeiros nela. Ou seja, criam ciclos econômicos virtuosos, com redução de violência urbana, ciclos de civilidade e cultura. Gera-se atratividade local, o que está diretamente relacionado a turismo e negócios. Se conserva o asfalto e a estabilidade climática, se previne e reduz
as doenças associadas à exposição do sol e à poluição, minimizando gastos hospitalares e com saúde, melhora-se a umidade do ar, a sua qualidade, controla-se enchentes de maneira eficiente, se participa no ciclo da água, se transforma a realidade local pelo aproveitamento da beleza natural disponibilizada aos cidadãos. Exemplos mundiais mostrando que, mais do que possível, se busca isso pelo mundo afora, né? Um grande exemplo mundial é Viena, uma das cidades eleitas há vários anos como a melhor cidade para se viver no mundo. Ela tem uma extrema preocupação com a condução, com a ocupação dos espaços pelas árvores. Áreas comerciais não têm a diferenciação de áreas residenciais, por exemplo, a gente vê comércios com árvores na frente, com calçadas verdes. Os cidadãos participando, convivendo com arborização de qualidade. No canteiro a gente percebe a ocorrência de paralelepípedos, além do canteiro generoso, tem uma área de segurança, que o paralelepípedo ele colabora também com a infiltração de água no local. Outro aspecto, né, o comércio, a ocupação do espaço pelas copas. Os carros, né, também convivendo pacificamente com as árvores. O principal também lá, uma opção técnica, é o uso dos leitos carroçáveis também como pontos de arborização. E eles sendo usados em canteiro generoso e de maneira a balizar estacionamentos para os carros. Detalhe, se percebe claramente a condição diferenciada das raízes. Elas não estão em situação de levantamento. É uma árvore antiga, com todo o seu potencial biológico expressado, e que conseguiu, graças à solução técnica, alternativa técnica, ao planejamento, ao desenvolvimento de uma solução adequada, ser preservada e conseguir desempenhar o seu papel. Modernidade no país está ligado, no Brasil, está ligado ao esquecimento do passado, né? Viena, por exemplo, uma cidade também referência em transporte, onde se convive com tudo. Carro, ônibus, metrô, bondinho. Campinas perdeu seu bondinho, né? E poderia ser uma grande referência. E olha a preocupação da passagem dos fios. Nenhum fio está afetando a copa das árvores. É um cuidado esmeroso com tudo. Então, a preocupação com a árvore representa isso também. A preocupação direta com o ser humano também. E com a qualidade de vida. Como eu falei, não são só países ricos que têm preocupação com a questão da arborização. A Bolívia, um dos países mais pobres da América Latina, tem uma arborização de extrema qualidade e os cidadãos bolivianos se beneficiam diretamente também da arborização. Por quê? As situações da maior parte do território boliviano são muito inóspitas. Uma boa parte do território boa parte das cidades bolivianas são em desertos. E a arborização ela entra para tratar essa questão também de saúde da população. Os canteiros são generosos e as próprias municipalidades efetuam também a irrigação desses canteiros em épocas secas. Por quê? De maneira a estar colaborando também com a evapotranspiração das árvores e de maneira também a umidificar o ar para a população. Como que é também o canteiro lá na Bolívia, né, em Oruro, que foi o slide anterior e nesse. Canteiros extremamente generosos, né, muitos deles também são contínuos, e aí irrigados e também a chuva, né, que é rara na região, só que quando eu estive lá ocorreu a chuva. Né? Então, trazendo essa contribuição da área permeável. Los Angeles, nos Estados Unidos, né, com também uma cidade em região desértica, que se preocupa absurdamente com a questão da arborização, canteiros generosos, espécies adequadas a essa inhospitalidade do clima, detalhe de luminárias públicas, priorizando a questão da iluminação de calçadas. Os carros têm faróis,
Os munícipes não têm como andar com lanternas, né? Então, a gente deveria priorizar a iluminação pública nas calçadas. Hamburgo, na Alemanha, uma arborização também de extrema qualidade, com grande porte, de maneira eficiente e a encobrir a cidade inteira. A questão do uso das tipuanas em Buenos Aires. No Brasil, se apregou que imóveis sem recuo se deve utilizar espécie de pequeno porte. Nós vemos um caso claramente contrário a isso, e com uma convivência pacífica. Por quê? Porque a árvore tem um manejo técnico. Então, se formam os túneis, se permite a expressão biológica máxima da espécie e se garante o conforto, né? Buenos Aires é uma cidade que no verão chega a 40 graus. Então, se garante essa qualidade de vida para a população. Outro aspecto de Buenos Aires, daí uma arborização com os plátanos. Uma cidade e um país também bastante preocupado com a questão de arborização, e é um país vizinho nosso, que também desmistificando a questão de países ricos que investem na arborização. O Uruguai. O Uruguai tem muito a trazer de contribuição para o Brasil. Ele não criou um sistema subterrâneo de distribuição de energia, mas o sistema ele passa contínuo a todas as edificações e deixa a vegetação livre. Aí é na cidade de Colônia, né, uma cidade na fronteira com Buenos Aires também, quando se sai se chega exatamente com a primeira cidade lá. E se vê claramente a preocupação com a condução dessas árvores, com o aspecto delas, com a ocupação do espaço. Mais uma vez o detalhe de Nova York, com a transformação da cidade. Eslováquia, também um país do leste europeu, né, com a questão, novamente, não são só países ricos que investem. Campinas, trazendo um modelo, né, a ser facilmente implantável. Quando se foi feita a revitalização de um ponto turístico da cidade, que é o Castelo, que era uma antiga caixa d'água, havia muitas árvores no entorno, e a municipalidade falou que assim que essas árvores fossem retiradas e a revitalização feita, que haveria toda uma revitalização do local com o plantio de novas árvores. Mais de 10 anos se passaram, e hoje a praça, né, a Praça do Castelo, é um local extremamente árido, inóspito, que repele a população de lá.